30 de julho de 2024, terça-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, louvado seja Deus pela sua presença, por estar me acompanhando nas redes sociais. Louvado seja Deus nos encontrarmos, meditarmos juntos a palavra do Senhor que conduz o nosso dia por caminhos de alegria, de luz. Que alegria nos encontrarmos. Peço a você que curta, que compartilhe este material de evangelização para que ele possa ser promovido pela rede social. E nessa manhã desta terça-feira nós vamos refletir o texto de Jeremias, capítulo 14, versículos do 17 ao 22. Derramem lágrimas meus olhos, noite e dia, sem parar, porque um grande desastre feriu a cidade, a jovem filha de meu povo, um golpe terrível e violento. Se eu sair ao campo, vejo cadáveres abatidos à espada. Se eu entrar na cidade, deparo com gente consumida de fome. Até os profetas e sacerdotes andam à toa pelo país. Acaso terás rejeitado Judá inteiramente? Ou te desgostaste deveras de Sião? Por que então nos feriste tanto que não há meio para nos curarmos? Esperávamos a paz e não veio a felicidade. Contávamos com o tempo de cura e não nos restou senão consternação. Reconhecemos, Senhor, a nossa impiedade, os pecados de nossos pais, porque todos pecamos contra Ti. Mas por Teu nome não nos faça sofrer a vergonha suprema de levarmos a desonra ao trono de Tua glória. Lembra-te, não quebres a Tua aliança conosco. Acaso existem entre os ídolos dos povos os que podem fazer chover? Acaso podem os céus mandar-nos as águas? Não és Tu, o Senhor nosso Deus, que estamos esperando? Tu realizas todas essas coisas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos num tempo histórico, o tempo de Jeremias, que é o tempo da profecia do reino de Judá. O reino de Judá acabou por se perverter na sua conduta religiosa, sobretudo, né? A religião começou a se prostituir diante de costumes pagãos. O povo de Deus, outrora que tinha feito aliança com o Deus único e verdadeiro, passou a adorar Baals, deuses falsos, né? O culto começou a se tornar nojento aos olhos de Deus, com tantas coisas que começaram a incutir, tanto no culto quanto na mentalidade das pessoas. Então, é esse contexto de Jeremias. Jeremias profetizou como outros profetas que Deus tomou e fez insurgir nesse tempo, mas ninguém escutou. E quando não se escuta os sinais de Deus, sempre o pior acontece. Então nós estamos aqui num contexto histórico. Israel já tinha provado as consequências da sua infidelidade por meio de uma guerra. A cidade de Jerusalém foi invadida, muita coisa foi destruída. Então é isso que o texto começa falando, né? Derramem lágrimas os meus olhos, noite e dia. No fundo, o texto de hoje é o que os exegetas chamam de lamentos de Jeremias. Jeremias se coloca na carne daquele povo, na pessoa daquele povo. Então, o povo que lamenta, eles estão em lágrimas, porque um grande desastre feriu a cidade, a filha de meu povo. Olha só. Ou seja, o que acontece ali, né? Acontece duas coisas. A destruição já aconteceu, né? E acontece a fome. Também
começa a habitar em meio ao povo uma grande fome. Olha só, se nós pegarmos, hoje nós proclamamos, porque a liturgia nos sugere, é o capítulo 14, versículos 17 até o 22. Se você pegar a Bíblia e ler esse mesmo capítulo 14, o versículo 13 ao 16, você vai ver que o texto vai mencionar os profetas, né? Surgiram alguns profetas falsos, evidente, que começaram a anunciar com superficialidade uma paz e uma salvação iminente da parte de Deus. Ou seja, sabe aquele tipo de pessoas, calma que vai passar, vai dar tudo certo. Isso às vezes vem de uma inspiração divina, mas às vezes não. E Jeremias ele vai desdizer esses profetas. Olha, nossa, padre, mas Deus não anuncia que as coisas vão melhorar, vão prosperar, que ele vai salvar o povo? Tudo bem, mas o que o profeta verdadeiro agora tem que anunciar é que essas consequências das más escolhas do povo deverão ser enfrentadas por um longo tempo. E não adianta mentir. Não adianta mentir. A gente coloca na vida da gente isso. Então Jeremias ele vai desdizer esses falsos profetas, né? Jeremias ele vai desdizer. Olha só, ele é chamado, Jeremias, para isso, para desmentir esses falsos profetas, manifestando ao povo como são realismos a sua pena pela gravidade de uma situação que requer aceitação das responsabilidades, né? E aí brota, a partir dessa profecia de que o povo deverá acolher as consequências, e a gente pensa às vezes que um profeta verdadeiro é aquele que anuncia só o bem, aquele que anuncia só a prosperidade. Esse é o verdadeiro profeta. E aqui Jeremias mostra outra face do profeta. Não, vocês não obedeceram a Deus, agora vocês vão colher por um grande tempo as consequências. É o que tem para hoje. Vamos lá, coragem. Então brota do coração de Jeremias esse cântico de lamentação que nós ouvimos hoje, que no fundo é uma confissão sincera de um pecado coletivo que o povo cometeu, não é? Um texto muito bonito. E a gente coloca na vida da gente esse texto. Às vezes a gente quer proceder igual os falsos profetas na vida das pessoas. Sabe, minha gente? Uma pessoa ficou a vida inteira em caminhos de, vamos dizer assim, de devassidão, de irregularidades, em caminhos de distanciamento de Deus. Aí acontece uma coisa grave na vida dessa pessoa, aí a gente vai lá e começa a falar, não, vai dar certo, Deus vai ter misericórdia, confia, não sei o que. Não. Se existem consequências que nós chamamos de penas temporais das más ações daquela pessoa, ela vai ter que enfrentar. Não adianta a gente ficar em nome de Deus, proferindo certos oráculos que não vêm de Deus. Não adianta, né? É o exemplo que eu sempre uso o mesmo exemplo, porque é muito fácil de compreender. O camarada lá fuma a vida inteira, e ao longo da vida dele várias pessoas falam, você precisa parar de fumar, não faz bem, você precisa parar de fumar. E o camarada não tá nem aí. Ah, minha avó fumava e morreu com 90, não sei quantos anos, não tem nada a ver, e continua. Aí o cara com 40 anos, 50 anos, jovem, né? Não é? Jovem, expectativa de vida hoje, né? Cresceu, contrai uma doença grave, um câncer, por exemplo. Aí começa a lamúria, né? Eu não sei por que estou passando com isso, Deus não me ama, não sei o quê. Aí vem os falsos profetas. Vai dar tudo certo, a gente começou a rezar por você, não sei o quê. Olha, eu vou dizer uma coisa, minha gente. A oração, ela conquista de nós grandes coisas por parte de Deus. Para nós, aliás, grandes coisas por parte de Deus. E até mesmo milagres, abreviação de penas que nós devíamos cumprir. A oração é capaz disso. Só que a gente tem que caminhar com a luz da razão.
O cara foi exortado ao longo da vida dele, ele não fez. Ele está colhendo as consequências, vai ter que ser enfrentado aquilo de maneira sóbria, natural. E rezar em oração, pedindo para Deus fazer um milagre. Mas não adianta você se colocar como um profeta e dizer que aquilo vai se resolver. Não sabemos se vai. E tem que ser franco, nós estamos rezando, implorando para você, claro que nesse exemplo que eu estou dando, implorando para você a cura, mas nós não sabemos o que vai acontecer. Faça os tratamentos certinho, vamos lá, vamos lutar. Nunca é tarde para conversão, isso é uma verdade. Nunca é tarde, porque até mesmo todos nós, né, começando por mim que estou falando, todos nós erramos o tempo todo. E a gente erra, depois volta, recomeça, a vida é assim. Só que existem algumas coisas que produzem consequências que são longas e que precisam ser enfrentadas. É isso que o texto de hoje está falando. Jeremias ele vai desmentir esses profetas. É mentira, não vai passar essas consequências. Virão piores. E nós teremos que enfrentar. Por que Jeremias fala nós? Porque ele também está ali. Ele está junto. E às vezes algumas pessoas que falam a verdade, né, como aquele povo acabou rechaçando Jeremias, né, tentando calar Jeremias, é só nós, quando a gente começa a falar algumas verdades, fala, não vai dar certo. Algumas pessoas falam, nossa, como você é negativo, né? Nossa, você fica agorando, nossa, você não quer o nosso bem, nossa, não sei. E às vezes não é isso, às vezes nós estamos sendo como Jeremias, simplesmente falando a real. O texto de hoje, no fundo, ele vem nos falar assim, olha, ação, reação, é a lei física, não é? Newtoniana, ora, ação, reação, colhe as consequências. Se Deus, na sua eterna benevolência, se decidir por romper o ciclo natural das coisas e aplacar as consequências, é um benefício que Deus fez e ele não tem obrigação de fazer, porque nós temos que colher as consequências. A gente tem que entender de maneira muito racional. E às vezes a gente fala essas coisas assim, tem gente que fala, nossa, você é muito frio. Gente, não é frieza, olha o texto de hoje. Olha o texto de hoje. Jeremias ele vai dizer assim, se eu saio ao campo eu vejo cadáveres abatidos. Por quê? Porque o império pagão da Babilônia invadiu e destruiu muita coisa. Destruiu muita coisa. E além da destruição vem a fome ainda. É Deus que está se castigando, se vingando? Não, não é Deus. Você está colhendo a consequência das suas más escolhas. Não tem nada a ver com Deus. Espera um pouquinho. Não tem nada a ver com Deus. E aí Jeremias ele vai falar assim no versículo 18. Até os profetas e sacerdotes andam à toa pelo país, vagando. O que quer dizer isso? Quer dizer que os profetas verdadeiros, aqueles que estavam avisando o povo já há algum tempo, volta para Deus, e o povo não escutou, esses profetas ficaram desorientados. Por quê? Porque eles falaram o que tinham que falar, eles fizeram o que Deus tinha mandado e ninguém ouviu, eles ficaram desorientados, o que fazer? Por isso que Jeremias está falando, tem profetas que estavam vagueando à toa, sem saber o que fazer, sem saber a direção que seguir. Por quê? Porque agora é só enfrentar a vida, não tem o que fazer. E aí Jeremias se pergunta, acaso terás rejeitado Judá inteiramente? Acaso terás te desgostado deveras de Sião? Ora, e ele responde para si mesmo, não, isso não é culpa de Deus. Então ele fala assim, por que então nos feriste tanto? Nós esperávamos a paz e não veio a felicidade. Contávamos com tempo de cura e não nos restou senão consternação. Ele sabe do que está acontecendo. Por isso que depois, no versículo 20 em diante, ele vai falar, Senhor, nós reconhecemos a nossa impiedade e os pecados de nossos pais. Por teu nome, não nos faça sofrer a vergonha suprema de levarmos tal desonra. Olha só. Então aqui, esse texto vem nos mostrar um profeta que tem a hombridade, a coragem de assumir que tudo que eles estão vivendo é consequência do que eles mesmos escolheram. Né? E aqui a pergunta que Jeremias faz é, por que Deus não intervém nessas situações, não bloqueia tudo, não deixa o povo viver em paz de novo?
Porque Deus ama, minha gente. E às vezes o amor, ele exige que os acontecimentos que são corretivos, que são educadores, que eles se desabrochem e discorram. Às vezes o amor exige deixar o outro ir sozinho para onde o outro quer ir, para que o outro quebre a cara e volte. Às vezes o amor exige isso. Por que Deus não retém as consequências, mas essas destruições, a fome? Porque o povo precisa se dar conta do que o povo fez. Porque senão de nada vale as consequências. A gente pode levar no coração a seguinte certeza, minha gente. Quando o povo perceber que cometeu pecado grave e que precisa voltar para Deus, imediatamente Deus vai cancelar todas as consequências. Isso é factual. Isso é factual. Ora, aquela frase de Santo Agostinho que eu sempre falo para vocês. Os males, eles são permitidos por Deus até que eles tenham um pleno e verdadeiro significado. Né? Até que eles tenham uma plena e uma verdadeira utilidade. A partir do momento que não tem mais, Deus não permite mais os males. Porque Deus é sumo bem. Então, enquanto Deus está tirando um bem maior dos males, os males estão lá. A hora que Deus tirou o bem maior de todos, conforme Ele previu, o mal cessa. Isso é natural. Tem gente que precisa quebrar a cara para voltar para Deus. Essa que é a coisa, minha gente. E quando quebra a cara, até não quebrar a cara inteirinha, não aprende. Então Deus vai deixar quebrar a cara inteirinha, porque Deus quer todos diante dele. Isso é ser mal? Não. Isso é amar. Porque Deus, ele sabe que não existe plenitude humana, realização humana, felicidade humana fora dele ou longe dele. Por isso que ele faz de tudo para que todos voltem para ele, até mesmo, se necessário, promover um mal aparente, para que um bem maior aconteça, que é o retorno da pessoa a Deus. O que é muito triste é que, às vezes, nós vemos pessoas passando por tantas provações na vida, doenças graves, grandes situações difíceis na vida profissional, familiar, financeira, enfim. E o que é triste é ver ainda essas pessoas ainda não voltar para Deus. É muito triste. Né? É muito triste. Por quê? Porque aquelas coisas só estão acontecendo na vida da pessoa para que ela volte para Deus. Deus não se compraz com o sofrimento dos seus filhos, minha gente. Nos convençamos disso. Deus é bom. Mas, padre, por que o mal? Porque Deus quer que nós voltemos. Pode ver muita gente, você deve conhecer pessoas que estão arrasadas, acabadas, detonadas, destruídas, e na sua soberba espiritual não voltam para Deus de jeito nenhum. Deus está usando de tudo, de todas as formas para trazer as pessoas, para trazer aquela pessoa, e ela não se convence de que precisa dessa força maior, de que ela precisa se jogar nos braços de Jesus Cristo, da verdadeira igreja, da verdadeira religião, do verdadeiro Deus, abandonar os seus Baals, abandonar os seus ídolos, abandonar as suas crenças. Ela não se convence, ela está se degenerando, ela está se degradando, ela está se destruindo, e ela não se convence. Mas que coisa! Como pode acontecer isso? Eu já vi situação assim, e vejo atualmente, até dizendo a vocês. E é muito triste, porque a pessoa está ouvindo a Deus, mas ela não quer se converter, se entregar a Deus de todo o seu coração. E Deus está fazendo de tudo para mostrar que não vai dar certo sem Ele. Mas ela não se convence, não se convence. Que esses não sejamos nós. Minha gente, aqui não é uma palavra de moralismo. E assim eu vou terminar essa reflexão de hoje. Sabe por quê? Porque todos nós somos falhos. O nosso temperamento, as nossas escolhas, o nosso jeito de ser. Todos nós, convenhamos, temos coisas que a gente percebe, nossa, como eu preciso mudar isso em mim. Isso precisa ser mudado, pelo menos até o fim da minha vida. As situações.
Só que pelo menos as situações que nós não deixemos que ela nos tire de Deus. Só que tem gente que está fora de Deus totalmente. Tem gente que está fora. E isso faz com que as consequências sejam permitidas. Entendeu? Hoje rezemos por nós, pela nossa conversão. E rezemos por aqueles que nós conhecemos e que estão longe de Jesus e da igreja. Bem ou mal, nós estamos nos braços de Deus, nós somos igreja. Temos muito a aperfeiçoar. Não vai achando que você, começando por mim, nós não temos nada de perfeição em nós. Mas bem ou mal nós estamos nos atos, nos braços de Deus. Rezemos por aqueles que nós amamos, que Deus entregou aos nossos cuidados espirituais, que estão longe de Jesus, para que possam se voltar, para que possam ser inteiramente de Jesus, ser constantes na fé, não viver de picos de espiritualidade. Tem pico, né? Nossa, vai até as profundezas, dali a pouco abaixa tudo e some de Deus. Rezemos pelos nossos, por nós mesmos. E que Deus tenha piedade de nós, perdoe nossos pecados, não leve em conta as nossas transgressões, mas haja conosco com misericórdia. E na nossa vida, a nossa vida seja permeada de bênçãos, de realizações, de alegrias. Peçamos ao Senhor, Senhor, não leve em conta nossos pecados, senão nós seremos amaldiçoados por todo sempre. Nós somos muito pecadores, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Meus queridos, desejo uma terça-feira abençoada a você e sua família. Nos encontramos amanhã. Força e coragem. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.